Aviso: pode conter erro de tradução em português. Capítulo 2. Depois de uma longa viagem, o trio finalmente chega ao Japão. Aqui é o país onde Kiritsugu nasceu? É lindo, disse Irisviel. Finalmente chegamos, diz Itadori levantando os braços de alegria por voltar ao seu país de origem. Como se sente, Itadori? Acha que mudou muita coisa? Diz Irisviel. Bom, eu não ia para Fuyuki com muita frequência, mas não está tão diferente do que eu me lembro. Diz Itadori. O que achou da viagem, saber? Diz Irisviel se virando para saber que acabou de sair do avião. Nada demais, bem menos interessante do que eu esperava. Disse saber. Pense desse jeito, somos os primeiros servos a voarem de avião. Falou Itadori sorrindo para saber. Irisviel não se conteve ao dar uma risada do comentário de Itadori. Saber apenas suspira sem entender o motivo da risada. Saber, você não achou estranho andar de avião? Perguntou Itadori. Saber se virou para Itadori e disse. Quando os servos são invocados, nos é concebido todo o conhecimento a respeito da era na qual aparecemos. Se há algo desse errado, eu acredito que eu poderia até mesmo pilotar esse avião. Você poderia pilotar um avião? Perguntou Irisviel. Umas minhas principais habilidades é a destreza, posso montar em qualquer besta, indiferente se não mortais ou divinas. Após subir na cela e ter as rédeas sob meu controle, é como se eu sentisse o que devo fazer. Isso deve ser porque a Artúria era um rei, provavelmente ela já montou num cavalo. Caraca! Eu queria tanto ter essa habilidade. Eu posso ser um servo, mas eu não senti que conseguiria pilotar aquele avião. As desvantagens de ser um adolescente de 15 anos, pensou Itadori. Subir na cela e segurar as rédeas. Irisviel não se conteve ao rir novamente. Saber sem entender nada, pergunta. Eu disse algo engraçado. Falou saber. Não, eu só gosto de observar vocês dois. Falou Irisviel. Enquanto isso, o trio andava pelo aeroporto. O que isso quer dizer? Saber perguntou enquanto o moço do aeroporto estava verificando suas passagens. Não é nada, disse Irisviel enquanto saíam do aeroporto. Depois de pegarem um carro particular, a moça de cabelos brancos ficava emocionada ao ver aqueles edifícios enormes. É como se ela nunca tivesse visto na vida. Esse lugar parece tão vivo, diz Irisviel. Provavelmente o Kiritsugu deve ter chegado antes de nós, não é? Falou saber. Sim, cerca de 20 horas atrás. Mas ele se encontrará conosco, então tá tudo bem. Devemos agir com cautela até que ele nos diga o contrário, prestando atenção na situação. Após essa longa viagem do Japão, talvez devêssemos nos divertir um pouco antes que lutas comecem. Respondeu Irisviel. Saber retruca. Acho que não, seria imprudente. Itadori sem dizer nada apenas concorda com saber. Se vamos participar de uma guerra, não podemos ficar de bobeira, pensou Itadori. Você está certa, fala Irisviel se entristecendo um pouco. Mas é uma pena, não é? Fala olhando para a janela do carro. O garoto de cabelos rosados percebe e pergunta. Aconteceu alguma coisa? Irisviel olha para Itadori. Viemos de tão longe até um país distante, é que também é a primeira vez que viajo. Fala envergonhada para os dois. Os dois servos têm a mesma reação. Até hoje, eu nunca havia visto um mundo exterior por conta própria, falou Irisviel enquanto olhava para baixo ainda envergonhada. Isso até parece uma história de conto de fadas, pensou Itadori. Você morou a vida inteira naquele castelo. Falou o mesmo garoto. Irisviel olha meio triste para os dois e fala. Vocês não sabiam, mas eu era apenas uma marionete criada para lutar na Guerra do Santo Graal. Falava a moça de branco enquanto apertava seu gorro. Mas não era como se eu não soubesse nada sobre o mundo lá fora. Kiritsugu me mostrou livros, filmes e várias fotos. Ele me ensinou muitas coisas sobre diversos lugares, culturas e suas festas. Mas é a primeira vez que eu vejo isso com os meus próprios olhos, sabe? Por isso, eu acho que eu me empolguei demais, me desculpem. Itadori tinha um coração mole. Depois de uns 2 segundos de silêncio, Itadori e Saber olharam um para o outro e sem dizer uma palavra, já tiveram uma ideia de como agradar a moça que estava vendo o mundo pela primeira vez, pelo menos apenas por hoje, antes da guerra realmente começar. Por favor, pare o carro, disse Saber. Eu disse que já vim para Fuyuki uma vez, mas já faz muito tempo, porém, eu não lembro muito bem, então acho que seria legal andar por aí um pouco mais, não acha? Disse Itadori. Assim como você, Irisviel, essa também será a minha primeira vez que passeio nessa cidade, disse Saber. Os dois saem do carro e vão até do outro lado da porta do carro para abrir para a moça de cabelos brancos como a neve. É um dever de cavaleiros escoltar sua princesa.
Disse Itadori. Acho melhor usar a palavra acompanhante. Retrucou Saber. Irisviel apenas olhou para os dois e começou a rir. Vocês são engraçados. Disse Irisviel. Continuo não entendendo seu senso de humor, mas é o mínimo que podemos fazer por você neste momento. Falou Saber enquanto fazia um gesto gentil e tirando sua luva. Vamos, me dê a sua mão. Disse Saber. Irisviel apenas sorriu aceitando o pedido dos dois cavaleiros. O trio se aventurava pela cidade, se divertindo até o cair da noite. A moça de cabelos prateados queria muito ver o mar, apesar de estar de noite. Irisviel estava olhando para o mar, Itadori estava ao seu lado e Saber estava observando os arredores. Enquanto o vento batia sobre Irisviel, ela se virava e dizia: Eu tive um sonho hoje, sobre você. Disse Irisviel para Itadori. O garoto ficou confuso. Sobre mim? Falou Itadori. Sim, vi um pouco sobre você, acho que isso tem a ver por termos uma ligação de servo e mestre. Falou Irisviel. É por isso que você me perguntou sobre o Sukuna, não é? Então você viu, falou Itadori seriamente. Irisviel se virou para o mar e começou a falar. Existe uma história bem interessante que veio à minha mente, era uma história semelhante à de Sukuna. A história contava sobre um imperador chamado Shuai, o 14º imperador do Japão. O imperador se casou com uma princesa do clã Soga, mas Shuai se apaixonou por uma de suas concubinas e assim abandonou a princesa do clã Soga e seus filhos. Os dois filhos se chamavam Ozu Mikoto e Ozu Mikoto, dois gêmeos. A mãe os levou para o sacerdote de Ise, para que pudessem viver em segurança. Eles eram filhos de reencarnações de Amaterasu, a deusa do sol, e foram criados pelo sacerdote. Um dia descobriram o paradeiro de seu pai e juraram vingança pelo que fez, mas o pai descobriu e ordenou que matasse seus próprios filhos. O engraçado é que os dois filhos tinham habilidades sobrenaturais e eram conhecidos por serem totais opostos um ao outro, apenas tendo uma semelhança: a vingança jurada pelo seu pai e, claro, a sua aparência. Ozu Mikoto, por exemplo, era o filho do mal, era conhecido por ser um xamã de primeira, especialista em magia, enquanto seu irmão, Ozu Mikoto, o filho do bem, era conhecido por ser um excelente caçador e um monstro no quesito combate, um guerreiro corporal extremamente poderoso. Um era associado ao poder da lua, da escuridão, e outro era associado ao poder do sol, da luz. Interessante, não é? Falou Irisviel. É bem interessante, mas por que você lembrou dessa história agora? Falou Itadori. Eu fico me perguntando, qual dos dois irmãos você era, Itadori? Fala Irisviel olhando para Itadori já sabendo a resposta. É lindo, é como se fosse um espelho gigante. Fala Irisviel ainda olhando para o mar. Depois de tomar coragem, a mesma garota avança em direção ao mar e coloca os pés na ponta do mar e logo começa a brincar como se fosse uma criança. O garoto olhava para o mar e novamente lembrava dos seus amigos, uma época em que não precisavam se preocupar. Itadori a observa e percebe o quão inocente era aquela mulher. Ela ficou presa naquele lugar a vida inteira, só para participar dessa guerra maluca. É assustador pensar que antes de me tornar um feiticeiro, eu tinha tanta liberdade e nem soube aproveitar de verdade. Imagina Irisviel, que nasceu com esse propósito. Falou Itadori pensativo. Saber chegou do seu lado ouvindo seus murmúrios. Eu entendo, antes de puxar aquela espada, eu podia dizer que era livre de qualquer responsabilidade real. Apesar de ser destinada a ser rei, eu ainda me considerava livre. Ela disse algo sobre aceitar os nossos destinos sem questionar, mas aposto que fez a mesma coisa que a gente. Disse Saber pensativa também. Os dois olhavam para Irisviel. Passear em uma cidade diferente com os meus novos amigos é uma sensação maravilhosa. Disse Irisviel. Espero que tenha gostado do dia de hoje. Falou Itadori. Vocês dois foram absolutamente perfeitos, como verdadeiros cavaleiros de armaduras resplandecentes. Disse Irisviel. Estou honrada, princesa. Disse Saber com um tom de brincadeira. Saber, você gosta do oceano? Perguntou Irisviel. Na minha era, no meu reino, o oceano não era nada além de um caminho, infestado de inimigos. Nunca os vi com bons olhos. Amaldiçoou Saber. Itadori se virou para Saber e disse. Sua vida como rei nunca lhe deu liberdade de visitar por diversão, não é? Disse Itadori. Sim, respondeu Saber. Saber olhou para Irisviel e disse. E você? Ao invés da gente, preferia estar passeando pela cidade com Kiritsugu, não é? Irisviel se entristeceu. Eu não gostaria. Essa resposta deixou os dois servos confusos. Essa memória seria dolorosa demais. Kiritsugu não gosta de passar tempo com você? Perguntou Saber.
Felicidade parece causar dor a ele. O trio fica em silêncio, até que os dois servos sentem uma presença estranha e ambos agarram o braço de Irisviel. Um servo inimigo? Perguntou Irisviel. Sim, parece que estão nos desafiando. Disse saber. Quanto cavalheirismo! Ele quer que decidamos o campo de batalha. Devemos aceitar o convite deles. Perguntou Irisviel. Como desejar. Respondeu saber. Enquanto isso, em outro lugar, uma figura grande e pequena estavam em cima de uma ponte vermelha. Ryder, depressa, vamos descer. Falou o garoto morrendo de medo. Qual é o problema? Este é o lugar ideal para observarmos o inimigo. Falou o Brutamontes. Me tire daqui, agora. Estremeceu o garoto. As coisas finalmente estão prestes a começar. Disse com uma risada. Está ficando bem interessante. Chegando no terreno vazio, o trio se depara com alguém os chamando. Que bom que chegaram. Enquanto estavam se exibindo pela cidade hoje, todos os outros estavam fortalecendo suas defesas. Falou o homem desconhecido que chegou com 2 lanças em cada mão. Esse cara estava observando a gente o tempo todo. Pensou Itadori. Só vocês tiveram coragem de responder ao meu desafio. Com um espírito heróico de luta tão puro, presumo que você seja saber, correto? Perguntou o homem misterioso. Correto, você deve ser o Lancer. Disse saber. Exato, e você garoto, sinto uma energia estranha emanando de você, disse o Lancer. Bom, provavelmente devo ser um caster, mas pode me chamar de Yuji, é bem mais convidativo para mim. Fala meio animado. Pelo visto não tem medo de revelar seu nome. Que garoto mais corajoso. Aqui estamos, prestes a lutarmos até a morte. Diferente do garoto aqui, não podemos nem sequer dizer nossos nomes de maneira tradicional. É meio desestimulante para mim. Diz Lancer enquanto se prepara para lutar. Itadori já faz a sua pose para lutar, mas algo começa a brilhar. Seu terno de antes muda para sua roupa tradicional de sempre. Ao olhar para saber, seu corpo também começa a brilhar e sua armadura aparece. O garoto de cabelos rosados fica maravilhado. Que bonito, e muito saber. Itadori, tenham cuidado. Posso auxiliar os dois com a minha magia de cura, mas não sei se será o suficiente. Disse Irisviel. Podemos cuidar do Lancer, mas me desagrada o meu mestre ainda não tenha aparecido. Irisviel, confiamos nossa retaguarda a você. Fala saber. Ozu. Responde Itadori. Então, vamos começar. Falou o Lancer. Itadori e Saber se preparam para lutar, mas algo estava estranho. Lancer estava encarando demais a Saber. Por que ele está olhando para ela assim? Não me diga que, pensou abruptamente Itadori. Magia de sedução? Exclamou Saber. O que? Era isso que ele estava fazendo? Pensou Itadori. Percebendo que não ia funcionar, Lancer desfaz a sua pose. Sinto muito, não posso evitar, é uma maldição que me acompanha desde meu nascimento. Vocês podem culpar a minha origem, ou o fato de terem nascido como mulheres. Urg, esse mauricinho está me irritando, pensou Itadori. Não pense que seu rosto bonito irá salvá-lo da minha lâmina, usuário de lanças. Disse Saber. Se me salvasse, acabaria com toda a graça. Entendo, as habilidades anti-magia da classe Saber são impressionantes. Derrotar uma mulher que estivesse sobre meus feitiços seria bem sem graça. Não se esqueça de mim, Mauricinho, falou Itadori meio irritado. Yuji, parece raivoso, por acaso essa moça é sua pretendente? Disse Lancer. O que? Não. E estamos no meio de uma batalha, cara. Falou Itadori morrendo de vergonha. Lancer dá uma risada e diz. Fico feliz em ver a determinação do casal à minha frente. Disse Lancer. Então você deseja uma luta justa. Enfrentar um espírito heróico tão nobre também me agrada bastante, mas somos 2 contra 1, isso não seria um problema? Perguntou Saber. Não vejo problema nenhum nisso, nesse caso, em guarda. Disse Lancer. Art, Saber, vamos fazer o seguinte, eu parto pra cima dele e você fica na defensiva até achar o ponto cego pra acertar ele, e quando conseguir, vamos trocar, eu fico na defensiva e você parte pra cima dele. Itadori corre rapidamente em direção ao Lancer em uma velocidade absurda. Com uma sequência de socos rápidos, Lancer desvia de 2 socos. Você é rápido, garoto, disse Lancer. Esse cara é habilidoso, pensou Itadori. Lancer tentava acertar o garoto de cabelos rosados com a lança vermelha. Itadori se abaixa para evitar os cortes e logo prepara o soco. Eu poderia usar o punho divergente agora, mas vou esperar o momento certo, pensou Itadori. Itadori dá um soco em Lancer, mas ele bloqueia com as 2 lanças formando um X. Maldito!
É como se ele lesse meus movimentos. Ele deve ter sentido a pressão do meu soco. Mas essas lanças, elas têm um poder especial. Eu preciso descobrir. Com 1 ou 2 socos já será o suficiente, pensou Itadori. Saber vai por trás de Lancer e tenta acertá-lo pelas costas, mas o mesmo homem percebe e bloqueia o ataque de Saber e tenta acertá-la com a lança amarela. Ela se desvia rapidamente. Saber. Itadori olha com concordância para Saber. O plano se iniciou. Desta vez, Saber irá partir para cima de Lancer. Saber lançava vários golpes, mas Lancer desviava ou bloqueava. Itadori estava preparando seu punho divergente. Estou entendendo os dois, eles estão alternando entre si. Que plano simples, nem precisei me esforçar para usar o olho da verdade. Vou partir para cima. Pensou Lancer. O homem da lança atacava a moça com suas lanças, primeiro a vermelha, depois a amarela. Falta pouco para eu descobrir o tamanho da sua espada, Saber. Me diz por que está na defensa. Itadori dá um soco na lateral do corpo de Lancer. Seu corpo treme, Lancer tropeça um pouco pro lado. Esse garoto, esse soco foi, na minha alma. Pensou Lancer. O garoto partiu para cima e lançou vários golpes. Depois do Lancer desviar de cada golpe desesperadamente, algo aconteceu, os socos começaram a ficar mais lentos e previsíveis. Ele está ficando cansado, seu próximo ataque será o seu fim, garoto. Pensou Lancer preparando sua lança dourada. Um dos braços do Itadori se desfaz e fica exposto. E agora? Lancer usa sua lança dourada para cortar o braço direito exposto de Itadori. Itadori. Irisviel grita pro garoto. Eu descobri o poder de uma de suas lanças. Você tem mesmo uma maldição, falou Itadori. Nem adianta curar o seu servo. Essa lança torna feridas fortes incuráveis. No caso, o seu braço já era. Me diga, garoto, ao socar a minha alma, você poderia ter me matado naquele momento? Perguntou Lancer. Não é tão simples. Só consigo pegar e manipular sua alma perto da morte. Quanto mais enfraquecida, mais fácil de quebrar, manipular, ou retirá-la do seu corpo. Falou Itadori. Você me subestimou, garoto. Mas tem muito o que aprender. Quando participar de mais guerras, talvez você entenda como lutar corpo a corpo com alguém. Disse Lancer se preparando para dar o golpe final. Itadori olha para baixo meio ofegante, colocando a mão no seu braço faltando e diz. Do que você tá falando? Eu acho que quem está subestimando aqui é você. Itadori olha para Lancer com um sorriso e dá um soco com o braço esquerdo bem forte no chão. Eu sou completamente amaldiçoado. O soco foi tão forte que quebrou uma parte do chão. Estava uma fumaceira. Lancer não conseguia ver onde estava o garoto, mas não tinha para onde fugir. Logo a fumaça iria se dispersar, mas algo saiu de dentro da fumaceira. Uma linha de sangue perfura sua barriga. Ok. O que é isso? Pensou Lancer, mas antes mesmo de reagir Saber dá um golpe certeiro nas costas de Lancer que cai de joelhos. O garoto sai da fumaceira com uma velocidade absurda. O lanceiro ainda de joelhos pega a lança vermelha para tentar acertá-lo, mas ele percebeu algo, seu braço direito estava novinho em folha. Punho divergente. Itadori dá um soco na cara do lanceiro e o joga para longe. Esse fogo azul, o que é isso? Perguntou Saber. Isso é energia amaldiçoada. Disse Itadori. Esse seu braço, como? Perguntou Lancer. Isso é energia amaldiçoada reversa. Parece que sou imune a maldições. Disse Itadori sorrindo. Lancer se levanta e diz. A minha lança não tinha efeito nenhum contra você, então, esse era o seu plano, fingir que estava enfraquecendo só para eu acreditar que estava vencendo. Isso foi sujo. Eu não tenho honra, não sou um guerreiro, não sou um herói, sou um feiticeiro Jujutsu. Se for para derrotar um inimigo, irei derrotar da forma mais suja possível. Falou Itadori se recuperando completamente. Isso é estranho, minha conexão com o mestre mudou, o que ele fez? Pensou Lancer. Chega de papo furado. Falou o homem desconhecido. De quem é essa voz? Falou Itadori. É o mestre do Lancer. Disse Irisviel. Não há sentido em prolongar essa conversa fiada, esses dois são realmente oponentes assustadores. Acabe logo com os dois. Você deve usar o seu Ogo agora. Disse o mestre do Lancer. Como desejar, meu mestre. Disse Lancer soltando sua lança dourada e ficando apenas com a lança vermelha cor de sangue. Então essa lança longa é o Ogo do Lancer, pensou Saber. A lança vermelha, que antes estava enfaixada, agora estava totalmente exposta. Vocês o ouviram, de agora em diante, lutarei para matar. Saber, você está usando magia de atributo do vento, para ocultar sua espada, correto? Saber não responde. Entendo, deve ter um bom motivo para isso. Será que conseguirei levantar o véu da sua espada invisível? Saber.
Perguntou Lancer. Você irá morrer antes mesmo de conseguir. Falou Saber colocando pressão na sua espada. Os dois partem para cima. A espada de Saber cruza com a lança de Lancer. Uma luz dourada surge ao bater em suas armas uma na outra. A própria Saber parecia impressionada. Ele a dissipou. Disse Saber se afastando um pouco. Lancer tenta dar umas estocadas em Saber, mas a jovem cavaleira parecia desviar com uma certa tranquilidade. O que ele está fazendo? Perguntou Irisviel. Os ataques de Lancer começaram a ficar mais assertivos e Saber estava com dificuldade de contra-atacar seus golpes. Ele está tentando entender qual é o tamanho certo da espada de Saber. Disse Itadori preparando seu punho divergente. Lancer quase conseguiu acertar Saber. Cada golpe lançava um raio de luz dourada. Agora eu já sei o tamanho da sua espada. Disse Lancer. Saber se afasta e começa a pensar. Só preciso resistir a um ataque mal colocado. Saber teve uma ideia. Ela irá fingir que vai levar dano em sua armadura mágica do ataque direto de Lancer, e logo em seguida irá revidar em seu peito. Os dois avançam, mas inesperadamente, Saber leva o dano real em sua armadura mágica. O que? Não me diga que essa lança é capaz de atravessar ferramentas mágicas. Pensou Saber agora é minha vez de atacar. Pensou Itadori avançando para cima de Lancer. Só preciso acertar esse punho divergente nele e a batalha irá acabar. Antes de Itadori terminar de falar, Lancer dá um corte em Saber que acerta seu olho esquerdo. Itadori fica pasmo olhando para aquela situação. Arthur ria. O garoto se lembra da sua antiga amiga, Nobara. Vários flashes vêm sua mente e tudo volta para aquele fatídico dia em Shibuya. Não, de novo não, sua energia amaldiçoada começa a escurecer e fica avermelhada. Itadori, não foi tão ruim assim, sua mente escurece e tudo o que ele queria fazer era acabar com a raça desse Lancer sem perceber. O garoto iria usar o Kokuzen. Sua velocidade começou a aumentar e Lancer notou sua presença. Ele vira em direção ao garoto, mas já era tarde demais. Ele se distraiu novamente com Saber, acertando seu corpo com um de seus olhos sangrando. Itadori, Coco, Itadori acerta bem na barriga de Lancer, que é jogado para longe novamente. Saber. Irisviel começou a curar a moça armadurada. Obrigada, Irisviel, estou sentindo o efeito. Falou Saber. Saber. Você está bem? Fala Itadori preocupado com a moça. Não se preocupe, não foi tão ruim assim. Disse Saber tentando não preocupar Itadori. O garoto pensou em chorar, mas se segurou bastante. Itadori percebeu quão forte era a Artúria. Saber olha para Lancer que estava bem ferido. Você é o primeiro dentre os cavaleiros de Fiona, de Armund do sinal apaixonante. Disse Saber. Lancer se levanta bem ferido. Isso mesmo, o prazer é todo meu. E você deve ser Artúria Pendragon, o rei dos cavaleiros. Foi uma batalha divertida. Antes de qualquer um responder alguma coisa, mas alguém estava indo em direção a eles. Outro servo. Ao olharem para cima, viram uma carruagem flutuando pelos céus. O que é isso? Papai Noel? Disse Itadori perplexo. Depois de aterrissar, o homem gigante levanta os braços e diz: embainem suas espadas. Vocês estão diante de um rei. Todos ficam perplexos pela aparição repentina. Eu sou Iskandar, o rei dos conquistadores. Convocado para lutar nesta guerra do Santo Graal como valoroso guerreiro da classe Rider. Mas tenho uma pergunta: que tal considerarem o cálice para mim e se unirem ao meu exército? Perguntou Rider, mas todos tinham uma resposta para isso, e era: não. Fim do capítulo 2.